Indo nos conceitos de eletromagnetismo, vamos ver agora força magnética sobre cargas elétricas. Então eu tenho a chamada regra da mão esquerda. Agora é a regra da mão esquerda, certo? Eu tenho duas situações aqui. Força magnética, carga positiva, campo magnético, velocidade. Força magnética, carga negativa, campo magnético, velocidade. Certo? Quais são os dedos que nós vamos utilizar na regra da mão esquerda para nós entendermos essa ilustração aqui? Então, 1, força magnética, 2, campo magnético e 3, velocidade. Depois eu volto nessa ilustração, ok? Então, com a mão esquerda, o 1 vai ser utilizado o dedo polegar, o 2, o dedo indicador, e o 3, o dedo médio, com a mão esquerda, ok? Por exemplo, então, se eu pegar uma carga positiva e lançá-la num campo magnético, essa carga vai ficar sujeita a uma velocidade. Se eu pegar uma carga negativa e lançá-la num campo magnético, ela vai ficar sujeita a uma velocidade. O que diferenciam essas duas ilustrações? O sentido da força magnética. Se você usar a regra da mão esquerda para a carga positiva, o sentido da força magnética que você vai encontrar é este. Se você inverter o sinal da carga, automaticamente você deve inverter o quê? O sentido da força magnética. Outro detalhe nessas duas ilustrações, pessoal. O ângulo entre a força magnética e o campo magnético, percebam, ó, é um ângulo de 90 graus. O ângulo entre a força magnética e a velocidade também é um ângulo de 90 graus. Isto acontece nessa primeira e segunda ilustrações. Tá? Este ângulo alfa já é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade. O ângulo alfa é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Ele é variável. O ângulo que varia nessas duas ilustrações é o ângulo alfa. Tá certo? E se eu mudo o sinal da carga, eu mudo o sentido da força magnética pela regra da mão esquerda. Ok? Vamos ver casos particulares de lançamento da carga dentro de um campo magnético uniforme. O que ocorre? Como que eu calcularia o módulo da força magnética? Quanto ela vale? É a carga que eu lancei no campo magnético, vezes a velocidade que essa carga adquire, vezes o campo magnético, vezes o seno daquele ângulo alfa, que é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Tá certo? Portanto, nesse primeiro caso particular, carga em repouso. Se eu tiver aqui, por que é um campo magnético uniforme? Porque suas linhas são paralelas, por isso que é um campo magnético uniforme. Tá bom? Eu coloquei uma carga em repouso aqui. O que aconteceu? Quanto vai valer a sua velocidade? 0. Eu não lancei, eu simplesmente coloquei a carga, não dei velocidade a ela. Portanto, a força magnética será 0 pelo fato da velocidade ser igual a 0. Ok? Segunda situação. Item B. Carga lançada na mesma direção, tá certo? Das linhas do campo magnético. Continuo com o campo magnético uniforme, as suas linhas são paralelas. Então veja bem, a direção que eu estou lançando essa carga Q1 é uma direção o quê? Horizontal. A direção que eu estou lançando essa carga Q2 também é uma direção horizontal. O que está se alterando de Q1 para Q2? É o sentido. A cada direção se associam dois sentidos. Então, a carga Q1 ela é lançada com velocidade neste sentido. A carga Q2 é lançada com velocidade neste sentido. Tá certo? Para o Q1, qual é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade? Dá uma olhada. Ó.
é igual a zero. Então, o ângulo entre a velocidade, o vetor velocidade e o campo magnético é zero. Tá certo? Se o alfa é zero, quanto vale o seno de 0 graus? Zero. Tá certo? Portanto, quanto vai valer a minha força magnética? Zero, porque o seno do ângulo é igual a zero, neste caso aqui. Ok? Minha força magnética fica igual a zero. Para o Q2, qual é o ângulo entre a velocidade e o campo? Já é um ângulo de 180 graus. Vamos voltar à figura para os senhores entenderem melhor. Olha lá, qual é o ângulo entre o vetor V e o vetor campo magnético? Olha lá, 180 graus. Quanto vale o seno de 180 graus? Zero também. O seno para alfa Q2 para alfa igual a 180 graus, o seno de 180 graus é zero. Então a força magnética é zero para os dois casos que eu falei agora, para o Q1, em que o ângulo é 0 graus, e para o Q2, em que o ângulo é 180 graus. Para esses dois casos, a força magnética é igual a zero. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos ver cargas lançadas perpendicularmente ao campo. Tá bom? Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.